Nessa aula a gente vai falar sobre o promenade, um movimento muito utilizado nos adágios e também nas coreografias e variações de pas de deux, ou seja, quando o casal dança junto. Com certeza você já viu o promenade antes e hoje a gente vai entender quais são os principais detalhes para fazer um bom promenade super limpo, alinhado e do jeitinho que ele deve ser. Algumas pessoas podem até confundir promenade com fouetté. Se você não viu a aula de fouetté, depois você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas é porque em alguns momentos ele tem uma semelhança, promenade e fouetté, mas ele é muito mais parecido com um giro, com uma pirueta do que um fouetté. Então, colocando tudo num liquidificador, a gente poderia dizer que a promenade é como se fosse uma pirueta e um fouetté, assim, meio juntos. Já já você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Primeiro ponto, o promenade, ele é como se fosse uma viagem, né? A nomenclatura, se eu não me engano, inclusive, vem nesse sentido de viajar, de viagem. Por quê? A gente vai passar por todos os cantos da sala ou do palco em uma posição. Ou seja, existem diversas posições que você pode fazer promenade. Você pode fazer promenade em retiré, você pode fazer promenade em atitude. Atitude, inclusive, particularmente, é um dos promenades que eu acho mais bonito e mais fácil de fazer, inclusive, tá? Você pode fazer em atitude, você pode fazer em arabesque, que é com a perna esticada, né? Ou com a perna dobrada em atitude. Isso também pode ser um atitude devant, ou até mesmo um arabesque devant, pode ser na lateral. Enfim, você vai escolher, né? Na verdade, é uma posição escolhida e essa posição vai permanecer durante todo o giro do seu promenade. E por que ele é feito durante os adágios? Porque o promenade ele precisa ser lento. Se ele pegar velocidade, ele fica muito parecido com uma pirueta, tá? Ele não é pirueta. Promenade, promenade, pirueta e pirueta. Ó, vamos exemplificar o promenade em uma posição de arabesque. Então, eu estou com a perna de baixo estendida, estou com a perna de cima estendida. O meu braço está na posição de primeiro arabesque, tá? O que eu preciso fazer para caracterizar uma promenade? A minha posição de pernas vai permanecer, e aqui eu já quero colocar um parênteses, existem exceções, porque a perna ela pode movimentar no final do promenade, trocar a posição, eu já te explico, e assim como o braço, na sua grande maioria das vezes, vai permanecer, mas no final ele tem uma exceção assim que, dependendo do professor, ele vai pedir para você trocar. Como assim, Juliana? Então, estou na posição de arabesque. Então, eu preciso fazer um giro completo, terminar na posição que eu comecei aqui nesse exemplo, aqui nesse caso, sem sair do eixo, sem cair do equilíbrio. Ou seja, qual é o principal movimento que eu vou fazer? Qual é a principal força que eu preciso? A força vem da base firme e o calcanhar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair um pouquinho e vai reajustar. Vai sair um pouquinho e vai reajustar. Vai sair um pouquinho e vai reajustar. Por quê? Atenção na minha base. A minha perna, ela vai buscando o anterior. Então, meu calcanhar, ele vai sempre buscando ir para frente. E veja, o peso ele vai para os dedos e o calcanhar gira. Peso para os dedos, calcanhar. Peso para os dedos, calcanhar. Exatamente como eu estou fazendo aqui, ó. Dedos, calcanhar. Dedos, apoia calcanhar. E o meu calcanhar sempre indo para frente. Não posso fazer isso aqui, ó. Os dedos levantam. Não, 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 não pode, tá? Então, somando o que eu acabei de dizer, eu tenho isso aqui, ó, calcanhar. Enquanto todo o meu corpo, ele vai fazendo o giro. E eu vou permanecer exatamente na mesma posição de braços e de pernas. Cheguei onde eu comecei, e aí eu continuo alguma movimentação, alguma sequência. Esse giro é o promenade. Então, como eu disse, você pode fazer em arabesque, mas você também pode fazer em atitude. E o calcanhar sempre indo para frente, certo? Detalhe importante, não é para subir uma super meia ponta, porque olha como fica difícil.
é o mais sutil que você conseguir. É um pouquinho, ajusta, um pouquinho, ajusta, um pouquinho, ajusta. E aqui veja que posição de pernas, posição de braços vai mudar de acordo com o tipo de sequência, com o tipo de coreografia que você está fazendo, tá? Como eu disse lá no início, pode ser que ela tenha uma pequena mudança. E veja que não precisa ser um giro de 360 para ser um promenade. Se eu girar de uma diagonal, fazer uma promenade e terminar em uma outra diagonal, também é uma promenade, tá? Não preciso fazer o giro completo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui, ó, nessa posição de segunda arabesque, tá? E aqui eu vou fazer um promenade. Nossa, olha o tipo de promenade que eu encontrei aqui no meio do caminho. Isso é um promenade. Cheguei para minha outra diagonal. Pode, pode. E assim como o giro, o promenade ele também pode ser feito en dedans ou en dehors. Ele vem exatamente do mesmo princípio da pirueta. Então, por exemplo, eu vou até fazer em retiré para ficar ainda mais fácil. Eu estou aqui com a minha perna direita de base, a minha perna esquerda está no retiré. Se eu girar para fora, se eu fizer esse giro, eu estou fazendo uma promenade en dehors. Eu posso parar nessa diagonal e continuar, ou eu posso completar o giro. Mas, se eu faço exatamente a mesma posição e vou girando para o outro lado, significa que eu vou fazer uma promenade en dedans. E isso vale independente da posição. Se eu tenho aqui uma attitude devant, se eu tenho uma attitude derrière, por exemplo, aqui é uma promenade en dehors. Se eu faço o oposto, uma promenade en dedans, ele vai seguir exatamente o mesmo princípio do giro. Precisa gravar isso? Sinceramente, não. Só grava uma coisa. Um movimento ele pode acontecer indo para os fundos ou um movimento pode acontecer começando pela frente. Gravou isso? Tá show de bola. Porque, sendo muito sincera, eu ainda preciso pensar muito para falar se um promenade é en dehors ou é en dedans. Então, não fique encucada nisso, não. Só lembra que tem os dois jeitos. Nenhuma posição, você pode girar para um lado, mas numa posição você pode girar para dentro também e tá tudo certo. E aqui, para a gente poder fechar essa aula, como eu falei no começo, a gente pode fazer uma promenade em um pas de deux, certo? Quando a gente está em um pas de deux, esse movimento da perna de baixo, que inclusive se chama pivot, ele não vai acontecer, tá? Por quê? Imagina só que eu tô aqui com o meu partner, tá? Ele está bem aqui na minha frente. Eu vou fazer um piqué, vamos supor que eu estou lá na minha ponta, tá? E estou numa posição de attitude. Daqui, o meu partner, ó, vai me levar. E eu não preciso ficar ajustando o meu calcanhar. Eu apenas fico na meia ponta e lá na meia ponta, ele vai fazendo todo o giro que eu preciso fazer, tá? Não é porque não tem o movimento da perna que não deixa de ser promenade. Fez sentido? Então, só não esqueça que o calcanhar está sempre buscando a posição en dehors, a base super esticada e vai segurar a posição até o final. A não ser que seja pedido para que você troque uma posição, ela surja uma outra posição lá no meio do caminho para você fazer o seu adágio. Combinado? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários e a gente se vê na próxima aula.